meus amados, está no ar o programa de Testemunho da Graça de Deus e hoje o programa está muito especial. Nós estamos recebendo aqui o pastor Fernandes Lima, esse grande homem de Deus que foi muito usado por Deus no grupo de obreiros, formando homens e mulheres com o caráter de Cristo, e hoje também é muito usado por Deus através das suas canções, através do louvor, abençoando o Brasil todo e o mundo também. Mas antes da nossa entrevista, eu quero falar um pouquinho para vocês da vida de Miriam. A Miriam, ela é uma personagem muito interessante, visto que foi grandemente usada por Deus, mas também severamente punida por Deus. Ela foi a mais velha dos 3 filhos. Moisés, ele era o mais jovem. Ainda que a idade de Miriam não seja apresentada, ela era velha o suficiente para ficar em pé e assistir quando Moisés foi colocado no rio, e para falar à filha de Faraó sobre procurar uma mulher hebraica para cuidar de Moisés. Ou seja, Moisés, ele acabou sendo cuidado pela própria mãe, porque a irmã dele foi grandemente usada por Deus. Desse modo, ela foi usada por Deus para salvar Moisés, que mais tarde foi usado para salvar toda a nação de Israel. Que privilégio ser um elo numa corrente de tão grande bênção. E Miriam, ela também se empolgava ali nas danças, no louvor a Deus. A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram ali pelo Mar Vermelho em seco, os seus inimigos foram engolidos ali pelas águas do mar, e Miriam, ela dançou na presença de Deus. Aqui em Êxodo 15, no versículo 20, diz assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças, e Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ela realmente sabia engrandecer a Deus, e com isso ela contagiou todas as mulheres que estavam ali. Esse é um exemplo para você. Comece a cantar a Deus, comece a louvar as qualidades de Deus, e você vai ver que grandes coisas Deus ele vai fazer na sua vida. Nós vamos agora com o pastor Fernandes Lima. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus, Ana Deise, aí você de casa, que Deus te abençoe. Aí chegou esse dia aí do testemunho de vida aí do pastor Fernandes Lima. Algumas pessoas já conhecem, né? Eu já estive em outros programas também contando o que realmente ocorreu na minha vida, o antes e o depois. Mas eu espero que hoje tenham coisas novas que acrescente na sua vida e possa lhe ajudar na sua jornada em Cristo Jesus. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Conta um pouquinho para nós como é que era a sua vida antes de conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus, a vida era totalmente ruim. Quando eu falo ruim, eu, como adulto, como adolescente, cresci em meio às drogas, cresci em meio ao álcool. E antes de entrar a vida de Cristo na minha vida, eu já tocava no mundo secular, né? Eu comecei nos trios elétricos, antigamente não tinham ainda os músicos, então era um trio elétrico, era uma repartição de músicos com percussões de um lado e outros com percussões do outro, e em cima só iam os instrumentos de corda, e foi ali que eu comecei a minha carreira musical. Aí depois descobriram que eu cantava, aí eu já subi um degrau um pouquinho, falando assim na parte do trio elétrico. Aí foi quando eu fui me envolvendo com a música em si, literalmente. E isso foi acontecendo com a idade de 19 anos. Aí quando eu tive mesmo preparado para aquilo, foi quando eu comecei a fazer os barzinhos. Fazia bar e violão, quer dizer, a dita seresta, que até hoje acontece isso na Bahia, né? As pessoas vão nos bares, ali tem a seresta, tem o cara com violão, tem outro com a voz, e ali a pessoa fica curtindo a noite. E assim foi a minha vida esse tempo todo, né? Eu sempre envolvido com a música, sempre envolvido. Com esse crescimento, pastor, nos trios elétricos, o senhor foi se envolvendo também cada vez mais com as coisas do mundo, com a bebida, com as drogas? Porque fica muito acessível, principalmente a vida da noite, né? E o primeiro contato que você tem com a vida da noite é com o álcool. É o primeiro contato, porque é o que gera... É algo normal, até normal, aí assim, a sociedade encara... É um ambiente social que tem que envolver ali a bebida. Tem que envolver a bebida. É o que dá o clima, vamos supor, clima entre aspas. Então, com certeza, automaticamente você que está envolvido, o músico, ele acaba bebendo também. Mas tem músicos que não ingerem álcool, né? Não bebem, como eu já tive colegas meus,
meu que não gerava álcool, não se envolvia, mas tem aqueles que gostam de tomar o seu uísque, gostam de tomar sua Cuba livre, como, né, antigamente. Então, quer dizer, foi aí que eu tive o contato maior, aí fui descobrindo essas coisas, aí depois que veio as drogas, realmente. Como que o senhor conheceu as drogas, pastor? A droga foi justamente nessa época aí de barzinho, eu me lembro até hoje. Era um baixista que eu tocava junto com ele, e ele estava fumando, eu entrei, ele não me ofereceu, ele não fez a minha cabeça, eu quis experimentar. Então tem isso, tem aqueles que induz a pessoa a entrar e tem aquela situação de você querer experimentar. No meu caso, eu quis experimentar, e nesse experimentar passou-se aí mais de 20 anos. Você chegou a ser dependente realmente das drogas? Dependente da maconha, né? Às vezes a pessoa ela vê a droga, vê a bebida como um refúgio, mas no caso do senhor foi esse refúgio? Porque a pessoa ela se refugia quando algo não vai bem na casa, quando não vai bem na família. Não, eu não creio, não foi por assim, tristeza, apesar de ter perdido a minha mãe eu tinha 2 anos e meio, não a conheci, perdi meu pai em 84, meu pai ainda estava vivo, né? Nessa época, meu pai estava vivo, mas até então eu não tinha esse contato forte com as drogas. Eu tive contato com o álcool, eu bebia muito pouco quando eu ia aquelas festas de micareta, carnaval, aquelas coisas de boate, né? As danceterias. Então eu me envolvia, mas então, depois que meu pai faleceu em 84, foi aí que eu comecei a descobrir, aí foi quando eu me aprofundei mesmo nas drogas. Então, no meu caso, não foi de tristeza, não, eu quis escolher. Estava envolvido com a música, achei legal, poxa, bacana, me sentia, né, o cara, queria ficar... É uma coisa de status também, né, status. Às vezes não é só um refúgio, Não é. Porque você vê jovens hoje em dia que têm uma vida maravilhosa, os pais excelentes, uma educação excelente, mas no entanto se envolve com drogas também. Com certeza, e não tem motivos para isso. O motivo é o quê? Mas qual é o motivo? O motivo é você querer escolher, é você querer descobrir alguma coisa nova, entre aspas, né? Eu queria descobrir alguma coisa nova e acabei entrando, e normalmente é assim. Uns entram porque são induzidos, outros entram porque vão se refugiar em alguma coisa, estão decepcionados com alguma coisa, estão realmente traumatizados com alguma coisa. No meu caso, não foi trauma, não foi não. Eu quis conhecer, eu escolhi isso. Então, não foi muito bom. Foi uma época muito dolorida, uma época que eu perdi, né, muitos trabalhos. Quando descobriram que eu estava envolvido com drogas, então as pessoas sérias da música não queriam trabalhar comigo. Então eu padeci um pouco. E hoje muitas pessoas padecem devido às drogas e o álcool. Porque o álcool é uma droga mais liberal. É uma isca do diabo, né? A pessoa ela se sente seduzida por aquilo e quando vê, caiu no erro e se afunda. E se afunda. E a pessoa passa a ter outros problemas, né? Porque um abismo puxa outro abismo, aí acaba se envolvendo com drogas, depois vem álcool, vem a prostituição. Quando eu falo prostituição, homem, não homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. No meu caso, a minha prostituição era essa. Eu vivia com muitas mulheres, eu tinha essa vida promíscua, né? Quando se fala de prostituição, a pessoa pensa, mas prostituição é o que? Homem com homem, mulher com mulher. Explicar, porque o homem que vive com uma, vive com outra, vive com outra, vive com outra, é um prostituto, ele está se prostituindo. Para o mundo as pessoas acham normal isso, né? O cara às vezes é casado e ele se sente bem em contar que ele saiu com outra mulher que não é a esposa dele. Então o mundo lá fora oferece. É uma forma talvez oferece. de estar por cima, né? É verdade. Na visão deles. Infelizmente, a minha vida aí era essa, e era muito terrível, era Quando complicado. que o senhor percebeu que o senhor estava realmente se afundando, dependente das drogas? Isso eu já estava com minha idade de 33 anos, observe, eu entrei com 19 anos, estava com 33 anos, foi quando eu percebi que eu cheguei em casa numa situação muito, né, deplorável, de vergonha. Eu bebi tanto que eu acabei vertendo água na própria roupa, né? Quer dizer, eu acabei me urinando, quer dizer, uma situação, um homem com 33 anos já chegando nessa situação. Pastor, mas o senhor não tem vergonha de contar isso? Não, eu não tenho vergonha porque eu conto isso para a derrota de Satanás e glória ao nosso Deus, porque foi Deus que me libertou. Então, a partir daquele dia, quando eu cheguei, eu lembro como hoje, eu cheguei em casa naquela situação que eu fui muito humilhado, né, pela família, a pessoa que eu convivia, eu tive muita humilhação. E a partir daquele dia eu comecei a sentir uma rejeição. Eu não sei como, mas eu comecei a sentir.
Foi logo após naquela madrugada, eu ligar a televisão, foi como eu me deparei com o programa do missionário. E como é que foi esse encontro, pastor? O senhor ligou a televisão querendo realmente uma mudança? Uma mudança, aquela coisa da madrugada, né? Muito doidão, chapado de maconha, vou ver o que é que tem. De repente, era na Júlio de Mesquita, antigamente ainda o programa, e o Rosivaldo apareceu cantando uma música. Aí aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, poxa, você é um músico gospel igual esse cara. Não sei por que eu tomei essa decisão de falar isso. Quer dizer, talvez não, com certeza o impulso de Deus dentro de mim. Naquela hora eu estava em contato com o Pai, mesmo eu naquela situação, mesmo eu em pecado, né? E naquele momento eu estava vendo a TV e o programa, a mensagem, logo após o pastor Jaime, logo após o missionário e o Rosivaldo, os três elementos que realmente eu tenho muita consideração, que compõem aí a minha conversão. Os três. Ou seja, o senhor teve um chamado antes mesmo do senhor conhecer Exatamente, a palavra. Deus te tirou ali naquele lugar, já falou, momento, eu tenho um plano. Naquele momento ali foi quando eu comecei a procurar a igreja. E o engraçado foi quando eu saí de manhã, eu fui procurar. Aí eu fui numa certa igreja, que eu não vou dar nome, né? Mas quando eu chegava lá, a porta estava sempre fechada. Eu falei, caramba. Eu lembro-me, como hoje, que eu fiquei lá umas 2 horas pela manhã e nada de ninguém chegar. Quer dizer, é uma falha. Principalmente vocês, pastores, aí, cuidado. Tá vendo? Quer dizer, se eu não tivesse procurado, se naquele dia aquela porta tivesse aberta, talvez eu estaria ali. Mas é tudo propósito de Deus. Eu fui umas 2, 3 vezes nesse mesmo horário e ela não funcionava pela manhã. Aí foi quando surgiu a inauguração do Campo de Fora. Mas só que antes eu fui em Santo Amaro, aí já era Igreja da Graça. Aí eu vou dar o nome, aí já fui na Igreja da Graça. Só quando eu cheguei lá, a porta estava aberta, eu entrei. Mas quando eu cheguei lá, tinha um obreiro despreparado. E ele não me atendeu legal. Aí eu voltei para casa muito triste, aí eu fumei legal mesmo. É porque numa hora dessas, entendeu? O senhor está pensando assim, vou procurar a ajuda de Deus, aí você se depara com uma situação dessa, você fala, nem Deus me quer. Nem Deus me quer, então é por isso que é muito importante, né, quando a pessoa vai atender uma pessoa, porque a pessoa que entra na igreja não sabe quem está entrando, ela não sabe. Então aqueles jovens não me conheciam, então eu não teve um atendimento, né, um atendimento bom, não teve uma atenção legal. Eu voltei e me lembro, aí eu cheguei comentando em casa, aí a pessoa até que eu morava falou, tá vendo, isso não existe e tal. Eu comecei aquela coisa toda e vai, mas só que eu sentia no meu coração que não era mais isso. Eu já estava me saindo um pouco, eu já não ia mais para os bailes, eu evitei mais um pouco o álcool, mas até então a maconha prevalecia. Mas o álcool eu evitei, as saídas à noite, né, saídas estranhas com mulheres, eu evitava, mas eu já estava evitando isso, até que um dia no meu trabalho, que eu trabalhava ali nas Nações Unidas, eu trabalhava no SP Market, num domingo, aí eu fui para casa da minha irmã, atravessando a Avenida Nossa Senhora do Sabará, aí eu ouvi alguma coisa caindo do outro lado, pá! Aí eu fiquei, aquilo fez eu voltar. Quando eu voltei, era uma Bíblia. Eu até lembrei, poxa, quando você me convidou para o programa, eu me lembrei de trazer a Bíblia. Ao sair de casa, acabei esquecendo que eu tenho essa Bíblia até hoje. Olha que coisa tremenda, uma Bíblia lá do outro lado da avenida. Eu atravessei a avenida e cheguei lá, era uma Bíblia. Deus, Ele não desiste de não, nós, né? De onde ela veio, eu não sei, Ana. De onde ela veio, não me pergunte. Eu só sei que eu percebi um carro andando, eu ainda corri atrás do carro, a Bíblia, ninguém me deu atenção. Eu peguei e fui com essa Bíblia para casa. Cheguei na casa da minha irmã feliz, olha, achei uma Bíblia e tal, uma coisa de Deus. E passei a ler a Bíblia, Aí eu creio que foi daí que Deus começou. Aí eu já comecei a sentir rejeição, né, pelas coisas. Comecei a acordar de manhã e ler. Aí foi quando surgiu a inauguração, no dia 2 de março de 97. A inauguração em Campo de Fora, onde eu morava.